Minuto Geográfico, com João Correia. A gente vai manter contato com o professor João Correia para o Minuto Geopolítico. Bom dia, professor. Muito bom dia, Nonato. Bom dia a todos os ouvintes. Um abraço. O mundo respirou mais pesado essa semana diante das últimas ameaças da Rússia, com a possibilidade até mesmo de uma terceira guerra mundial. A gente vai querer avaliar com isso o seu pensamento, a visita do secretário da ONU, Guterres, que chegou até mesmo no momento em que houve um ataque, a Rússia lançou ataques de mísseis sobre Kiev, e o anúncio de que a guerra deve durar mais de um ano. Joca, eu quero saber, as coisas estão se agravando ainda mais? Olha, Nonato, então, o que a gente faz uma análise, o que a gente para pensar, é que essa guerra entre Rússia e Ucrânia, ela não começa agora em 2022. A gente percebeu que a imprensa noticiou que a guerra ela teria completado 2 meses agora, mas se a gente para pensar, se a gente para analisar, essa guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela explode no ano de 2014, quando a Rússia anexou, reconheceu, né, aquele território da Crimeia como sendo parte do território russo. Então, minha tese, eu defendo isso desde o início, é que a guerra entre a Rússia e a Ucrânia, ela vem se arrastando desde 2014, ela não acabou, ela não teve um intervalo. Óbvio, em uma guerra você tem os momentos mais críticos, os momentos mais frios, mas o estado de guerra, eu considero ele latente. Latente por quê? Porque sempre que há uma declaração mais forte, mais enérgica dos chefes de Estado, dos ministros, o mundo ele acaba entrando em polvorosa, principalmente quando a gente para pensar que a Rússia ela herdou praticamente todo o arsenal nuclear lá da União Soviética. Então, o que é que eu penso? 2 meses, se a gente considerar essa última grande escalada entre Rússia e Ucrânia, que começou agora no começo de 2022, no mês de fevereiro, mas um conflito que já vem aí desde 2014, qual é a grande novidade? Qual é o grande componente dessa história toda? É que o ministro da Rússia, ele faz parte do pequeno comitê do Vladimir Putin, é um dos homens mais ligados a Putin, tanto que ele ocupa os cargos mais significativos por lá há mais de 15 anos, o Sergei Lavrov, ele disse, olha, o perigo é sério, o perigo é real. Não pode ser subestimado o risco de uma terceira guerra mundial. Qual é a grande questão? Meus alunos, sabe, Nonato, perguntam, Joca, os americanos vão entrar na guerra quando? Aí eu respondo, gente, os americanos já entraram nessa guerra entre Rússia e Ucrânia há um bom tempo, desde o início, porque a Ucrânia ela tem um exército muito menor, muito mais fraco do que o exército russo, mas a Ucrânia ela consegue se defender. Como é que a Ucrânia consegue se defender? Pela coragem, pela tática de guerrilha, lutar dentro de casa, conhecer bem a geografia local, tudo bem. Mas a gente tem que levar em consideração que a Ucrânia, de 2 meses para cá, ou até antes disso, de 2014 para cá, a Ucrânia ela foi armada até os dentes. Então, tem muito armamento pesado que já chegou nos últimos anos, nos últimos 2 meses também, e não para. Então, o que é que o Sergei Lavrov ele disse? Olha, eu quero falar como ministro da Rússia. Ele deu essa entrevista para o canal lá estatal, para a imprensa estatal. Ele disse, é sério o risco de uma terceira guerra mundial e nós estamos vivendo uma guerra por procuração. Que eu também falei isso aqui para vocês em uma das colunas das semanas anteriores. Eu me lembro. Essa guerra é uma guerra por procuração. Os americanos estão participando da guerra, mandando armas. Podem, assim, é porque existe a coisa simbólica. Joca, eu não vi 3.000 soldados americanos atravessando a fronteira, entrando na Ucrânia para ajudar a Ucrânia. Será que precisa, com a tecnologia de hoje, com drone, com mísseis, sistemas de defesa antiaéreo? Então,
É uma guerra por procuração e a Rússia está muito irritada porque, veja, as sanções que os americanos criaram contra a Rússia agora, são milhares de sanções, estão começando a sufocar a Rússia. Aquelas sanções que começaram, a Rússia começou a sufocar, o povo começou a sentir os impactos. Agora, eu estou vendo aqui também que há um interesse do governo americano, o Biden está buscando 33 bilhões para a Ucrânia, sinalizando o compromisso que vai ter um longo prazo, não é verdade? É verdade. Quem quer aprovar um pacote desse no Congresso de 33 bi, ele diz que é para armas de defesa, ele falou também de ajuda humanitária, também tem os países vizinhos, né, que estão recebendo muitos refugiados, exemplo, a Polônia, né, que recebeu milhões de refugiados, e outros também. Inclusive, eu faço até uma observação. Nunca, antes na história americana, se imprimiu tanto dólar no mundo. Eu vou mais além. Nunca se imprimiu tanto dinheiro. A impressão de dinheiro durante a pandemia já tem sido muito forte. E essa ajuda à Ucrânia aí vai custar também os cofres americanos que atravessam aí a maior inflação dos últimos 40 anos, das últimas 4 décadas. Eu acredito, tá, Nonato? Eu acredito numa escalada maior. Eu sou capaz de dizer a vocês que vai sobrar para a Polônia. Polônia hoje... Polônia e Hungria, né? Ou Hungria. Mas a Hungria, o Viktor Orbán, a Hungria, ele tem uma boa relação com a Rússia, interessante. Ele tem uma boa relação. A Polônia virou meio que a base da OTAN para ajudar informalmente o exército da Ucrânia. As armas estão passando, boa parte por lá indo para Lviv e lá indo para Kiev, para as outras cidades. Eu sou capaz de dizer aqui ao vivo para vocês, esse programa vai ficar gravado, é que a Polônia poderá, sim, sofrer um ataque, uma bomba caindo por lá, a Rússia vai testar. No começo, a Rússia pode usar também uma tática que a gente chama na geopolítica de bandeira falsa. A tática da bandeira falsa. A Rússia, ela pode... Que não é tática russa, tá, gente? Os americanos já usaram isso no passado. Que é forjar um ataque contra a Rússia forja um ataque contra ela para justificar uma escalada militar. Para justificar uma escalada militar maior. E aí pode sobrar para a Polônia. E aí, isso pode gerar uma terceira guerra. Porque, Nonato, interessante, quando eu falo terceira guerra mundial em sala, com as pessoas, né, com vocês, as pessoas pensam, poxa, será que vai ser aquilo que a gente estudou sobre Segunda Guerra? Eu faço uma pergunta para os ouvintes, para todos vocês. Será que quando a Segunda Guerra Mundial ela começou, as pessoas já sabiam que aquilo era uma guerra mundial? Porque, na minha conta, a Segunda Guerra Mundial, no livro de história, tem escrito lá que a Segunda Guerra Mundial começou em 39 e acabou em 45. Minha opinião é que a Segunda Guerra Mundial ela só se torna mundial em 42, geograficamente. Mas a guerra em si, o pré-guerra, já começou, 36, a Guerra Civil Espanhola, o próprio entre guerras, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, o fracasso da República Alemã, a chegada de Hitler em 33. Então, assim, eu tenho essa tese de que nós estamos vivendo uma escalada militar, os gastos militares aumentaram de forma significativa, se você parar para fazer essa análise, e eu acredito que daqui a 30 anos nós vamos falar sobre que isso aqui seria o início de uma terceira guerra mundial. Professor. Mas não acredito no mesmo formato da segunda e da primeira. Hoje a guerra mundial, ela seria muito mais cibernética, tecnológica. A confirmar, inclusive, aqui a sua palavra em relação à escalada, chega uma informação aqui pela Associated Press. Dezenas de milhares de soldados da OTAN e de outras nações do Atlântico Norte vão participar de uma série de exercícios militares em toda a Europa nas próximas semanas, enquanto os países ocidentais procuram impedir a agressão russa. Isso já é uma mobilização para evitar exatamente que se expanda a força russa contra a Polônia e contra a Ucrânia? Olha, então, o que é que eu penso? Sem dúvida, a OTAN ela tem se movimentado. Se a gente parar para pensar de fevereiro para cá, na verdade, de 2014 para cá, a OTAN
ela iniciou uma série de exercícios militares na direção do leste europeu, né, na direção da fronteira com a Rússia, e agora tem intensificado os planos, exatamente para tentar se contrapor à aliança militar liderada pela Rússia. Então, de fato, eu também tenho acompanhado isso, os exercícios militares. Teve também a notícia da Suécia. A Suécia, ela não é membro, não faz parte mesmo da OTAN, mas ela disse que existe espaço para se discutir a entrada. E aí a Rússia já disse, se a Suécia entrar, isso é uma declaração de guerra. Há uma movimentação de ambos os lados. A Alemanha, ela prometeu que vai gastar um recorde em Forças Armadas. Para 2022 agora, os alemães vão gastar 2% do PIB, 2% do PIB para fundos relacionados a armamento. A própria Alemanha, que tinha uma política de não mandar armas para a zona de guerra, está mandando agora o Olaf Scholz, que é o chanceler da Alemanha, está com a popularidade baixa, por sinal, ele já anunciou que vai mandar armas pesadas. Eu recebi imagens de satélite aqui, que são públicas, a China movimentando silo nuclear no deserto de Gobi, construção de silos nucleares. Então, se a gente pegar a estimativa global nuclear, uma guerra nuclear seria rápida, eu não acredito. Uma guerra nuclear seria rápida porque é aquela tese. Gorbachev sabia que ele podia acabar com o mundo. Nixon e tantos outros ex-presidentes americanos também sabiam e não usaram a bomba um contra o outro. Também não acredito que a gente vai chegar nesse patamar. Os americanos, com 5.428 ogivas, a Inglaterra, o Reino Unido, 225, e o Boris Johnson disse que vai fabricar, disse que vão iniciar a fabricação. Israel com 90, Paquistão, Rússia com quase 6.000, Coreia do Norte, China. Então, assim, tudo isso vem chamando a atenção. Deixa eu só dar um dado para vocês aqui. Os gastos militares americanos, em 2020, eu estou com o dado de 2020 aqui, bateram 778 bi. 778 bi. É algo impressionante. Se você pegar o segundo maior gasto, a China, 252 bi. A Rússia, 61 bi. Então, há uma escalada militar e a gente sabe o que é que vai acontecer. É uma aula de geografia, de história, de geopolítica e também até mesmo de... não é profecia, mas é de uma avaliação de futuro também, que você está avaliando aqui a possibilidade de um futuro com a escalada militar agora da OTAN também. Até a próxima semana, é sempre bom conversar com você. Obrigado, Nonato, obrigado aos ouvintes, um grande abraço, pessoal. Um abraço. Agora são... Minuto Geográfico, com João Correia. 1,7. Jangadeiro, Band News